Urgente a matéria. O Brasil vai parar. Dia 20 de outubro de 2025 está previsto uma paralisação dos caminhoneiros e do agro, quiçá geral. E nós vamos trazer essa matéria agora para os senhores, exclusivamente aqui no canal Victor Mota. Vamos lá que eu vou trazer a matéria para os senhores sobre esta paralisação que está acontecendo silenciosamente. Vamos entender o que está acontecendo. E eu faço aqui, mais uma vez, peço aqui aos senhores, tá? Que compartilhem. Este é o momento que a direita tem para se unir ao manifesto, parar o Brasil, para que nós possamos lutar pela justiça, pela anistia ampla, geral e restrita. Não vamos aceitar nada que eles venham nos empurrar de dosimetria e de anistia mequetrefe. Anistia é sobre fatos e não sobre pessoas. Então, todos os fatos que ocorreram devem estar dentro da anistia e não as pessoas, o fato em si. E aí o fato engloba, obviamente, as pessoas. Então, os fatos que ocorreram devem ser, então, assim, esquecidos voluntariamente para pacificar o nosso país, para que nós possamos seguir em frente com as pautas que são importantes, como, por exemplo, a nossa economia, que precisa muito de cuidado. E hoje a gente sabe que tudo está, o governo, o desgoverno está voltado simplesmente para as pautas que são de caráter de perseguição contra o Bolsonaro, pois até hoje ele reside e vive, né, ali nas sombras do Lula, porque o Lula só fala Bolsonaro. Ele deve dar boa noite para Janja, deve até confundir boa noite Bolsonaro, bom dia Bolsonaro. A Janja já deve estar pé da vida com Lula, porque ele só pensa em Bolsonaro e, obviamente, o sistema só pensa em Bolsonaro, porque a gente sabe que eles querem tirar ele do pleito de 2026. Mas a gente aqui vai lutar e eu vou trazer essa matéria agora para os senhores. Vamos lá. O que está acontecendo aqui, Vitor? Vamos entender a paralisação dos caminhoneiros que está prevista para o dia 20 de outubro de 2025. O movimento nacional cresce silenciosamente e marca data para a paralisação em todo o país. Um movimento que reúne setores do agronegócio e caminhoneiros anunciou uma paralisação nacional para o dia 20 de outubro de 2025. A mobilização, conforme apurado nesta sexta-feira, tem entre suas principais reivindicações a anistia para presos e exilados políticos e a realização de eleições que classificam como limpas e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o Jornal da Cidade, créditos aqui ao Jornal da Cidade pela matéria, tá? O Jornal da Cidade consultou um dos coordenadores do movimento que informou não haver figuras políticas formalmente liderando a organização. Segundo o representante, políticos que apoiam as pautas evitam manifestar apoio público devido ao medo de perseguição que atribuem ao Supremo. Abre aspas, é um movimento popular, mas não está isolado. Temos respaldo de pessoas influentes, ainda que discretamente. Fecha aspas, declarou fonte ouvida pela reportagem. A manifestação não prevê bloqueios em vias públicas, diferentemente das mobilizações anteriores. Os representantes do movimento explicou que a estratégia adotada será mais inteligente e eficaz. Os participantes são orientados a manter seus veículos estacionados em acostamentos ou garagens como forma de demonstrar a adesão. Muito bem feito, pois nós sabemos que na paralisação que houve passada, os caminhoneiros, as empresas sofreram multas estratosféricas que Alexandre de Moraes impôs àqueles que estavam fechando as estradas. Por outro lado,
Considero também importante não fechar as estradas. Sabemos que existem situações de vida ou morte, que às vezes uma ambulância precisa passar, uma pessoa está passando mal em um carro, algo nesse sentido. Então, é muito pertinente que não haja paralisação das estradas, mas será uma paralisação silenciosa. E só isso, somente isso já basta. O Brasil vai parar. O Brasil vai parar e eles têm que entender que o povo não aguenta mais. Não aguenta mais tanta injustiça, tanta hipocrisia, principalmente daqueles que foram anistiados, receberam a anistia de João Paulo Figueiredo em 1979 e hoje estão aí dizendo não anistia, não anistia. Recebem no seu bolso, em sua conta bancária, dinheiro provindos da anistia. A gente sabe bem disso. Lula recebe mensalmente, Dilma recebe, José Dirceu recebem dinheiro do Estado e hoje dizem não anistia. São tanto quanto hipócritas, tá? Para não dizer outras palavras aqui. Então, olha só, os articuladores do movimento afirmam que o objetivo principal da paralisação é despertar uma consciência nacional. Agora sim chegou a vez. Cadê o Edson Silva? O Edson Silva, que nosso moderador aqui do canal, sempre fala que o jeito, sempre eu recordo dele falando o jeito, e todos vocês, eu vejo aqui muitos de vocês também, que dizem no meu canal, ô Vitor, o único modo de a gente resolver esse Brasil é parando o Brasil. É parando o Brasil. Então, pessoal, já que é isso, eu peço para todos os senhores, para que o YouTube entenda que nós estamos falando sobre paralisação ou greve geral, escrevam aqui, se você é a favor da greve geral, escreva aqui greve geral, para o YouTube entender que nós estamos falando sobre esse assunto. Esse assunto, ele não está sendo reverberado, tá? Então, olha só, quando eu falo que nós trazemos aqui matérias de cunho sensível, que a gente coloca nosso bumbum na janela, as pessoas até riem quando eu falo isso, eu sempre uso esse termo, que a gente está arriscado a tomar um tapa no bumbum, tá? Porque a gente coloca na janela, a gente está aqui dando a cara a tapa, essa é outra expressão, a gente está se arriscando. Mas o nosso trabalho da direita é trazer informações para vocês de verdade, coisas que a esquerda não vai passar. Essa mídia podre não vai passar para vocês o que eu tenho para passar aqui informação de caráter, tá? Caráter extremamente sério e que vai colocar em jogo as atuações destes que hoje estão se achando donos do poder, donos do Brasil. E nós somos brasileiros, somos soberanos, conforme artigo 5º da Constituição, parágrafo único, nós somos soberanos. Então, pessoal, vamos colocar aqui greve geral, para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas, entenderem que nós estamos fazendo um trabalho seríssimo, um trabalho muito sério. Eu vou até passar aqui o link, pessoal. Nesse momento aqui, eu vou passar o link aqui para uma pessoa importante, tá? Que eu falei no dia de hoje. Prontinho. Passei aqui já, tá? Para uma pessoa importante. Eu estou agendando uma reunião com nosso querido deputado Zé Trovão. Eu preciso falar com ele, saber se nós poderemos ter aí algum posicionamento, ou se o governo, ou se a oposição, no caso, nesse momento, se eles vão tomar alguma posição em relação a esse assunto, se eles vão comentar, o que está acontecendo. A gente precisa saber, porque o brasileiro cidadão, por iniciativa própria, está parando o Brasil. Isso é fato. Nós vamos parar o Brasil. O brasileiro vai parar o Brasil. Para organizadores, a mobilização do dia 20 pode iniciar uma nova fase de manifestações populares no Brasil, caso a adesão seja expressiva. Eles esperam que milhões de brasileiros participem da iniciativa considerada por eles importante para impulsionar transformações no cenário nacional. O desespero é geral. Lula expôs sua verdadeira face, que sempre tentou esconder. Detalhes das revelações do passado do petistas foram expostos no polêmico livro Mais Homens Desonestos. Bom, aqui eu não vou prolongar aqui com a matéria, porque nós temos muita matéria para falar sobre esse assunto, tá? No dia de hoje.
Eu vou trazer vídeo aqui de pessoas que estão fazendo convocações também nas redes sociais, chamando o brasileiro para ir para a rua. Agora, se vocês querem saber o que isso vai ocasionar, se preparem. Isso ocasiona falta de abastecimento de combustíveis nos postos de gasolina, falta de abastecimento de alimentos nos supermercados. Isso vai ocasionar também prejuízos para as empresas aéreas, uma vez que vai faltar diesel para as aeronaves. Então nós teremos uma grande paralisação. Inclusive, eu tenho visto algumas pessoas nas redes sociais solicitando que não apenas pare os caminhoneiros, mas a sociedade civil num todo, todo patriota, pare o Brasil, pare o comércio, pois está realmente impraticável viver neste país. Com tantos impostos, com tudo caro, o brasileiro hoje perdeu seu poder de compra, como nunca se viu na história. Hoje a gente está aí sem poder de compra. Você vai no mercado, você não consegue sair com 2 sacolinhas sem ter gastado mais de R$100. E essa é a verdade. A gente sai com quiçá uma sacolinha, você já gastou R$100 ali. Que tá uma coisa de maluco viver neste país, sem contar com a opressão, sem contar com o que estão fazendo com as pessoas que estão aí com as suas vidas devastadas, com nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, um homem íntegro, honesto, não tem um crime de corrupção no seu histórico, mas, ao contrário de traficantes, vagabundos, assassinos, Bolsonaro está com uma tornozeleira, preso em casa, mesmo estando fora de uma denúncia. Temos Felipe Martins, que comprovadamente não foi aos Estados Unidos, utilizaram documentos que não são documentos oficiais, são apócrifos, documentos apócrifos que não têm ali validade jurídica. Temos diversas questões, pessoal, que nós chegamos no limite. O brasileiro chegou no limite, nós estamos no limite. E nós que temos a condição de dizer aonde o copo encheu. O copo chegou no limite, vai transbordar. E para tudo existe limite, até para você encher um copo. Uma hora transborda. E o brasileiro está transbordando de sofrimento, transbordando de tristeza, transbordando de pobreza, transbordando de falta de fé. Tem gente que não está tendo mais fé no que o Brasil pode se tornar. E é isso que nós estamos trabalhando dia a dia como comunicadores da direita para fortalecer a fé do brasileiro, fortalecer que nós temos sim, tá? Nós podemos. Quantas lojas vocês veem aí, pessoal, hoje em dia que estão fechadas na sua cidade? Quantas lojas estão fechadas? Passa nas ruas para você ver. Outro dia eu passei numa galeria para ir numa empresa de uma amiga patriota. Essa galeria estava com praticamente, gente, sem brincadeira, vamos colocar aqui 70% das lojas fechadas. Loja que inclusive tem ainda móveis dentro do estabelecimento que a pessoa largou lá, foi embora. Não tinha nem condições de pagar um caminhão para levar os móveis do estabelecimento, loja de roupa. Você vê que está tudo intacto lá dentro, largou e é tudo alugado. Então vocês percebem que o Brasil está quebrando. Nossa dívida foi a um patamar que nunca alcançamos e mesmo assim, pandemia, Bolsonaro conseguiu manter as nossas estatais todas ali equilibradas. Daí você já tira o que eu estou tentando te passar. Então, pessoal, olha só, vamos aqui para a nossa próxima matéria, tá? Mas antes, eu vou pedir para o senhor e para a senhora deixar o seu like, mandar aqui um abraço para o seu Zé Mineiro que está nos assistindo, seu Zé Mineiro, o senhor que nos assiste lá de Minas, Zé Mineiro, né? Não é Zé Gaúcho, né, Zé Mineiro? Um grande abraço para o senhor, obrigado pela força de sempre, um abraço para todos os senhores e senhoras, Gladys dos Santos que está nos assistindo de Washington, D.C., lá dos Estados Unidos, ó que chique. Obrigado, Gladys, por estar aqui conosco mais uma vez, obrigado a todas as senhores e senhoras que fazem parte, tá, deste programa, deste Victor Mota, que só existe por conta de vocês. Então, aqui fica meus agradecimentos. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou trazer agora para vocês, deixa eu preparar aqui, e nós temos aqui um vídeo de um cidadão falando
sobre essas manifestações que estão ocorrendo neste momento, fazendo uma convocação, acredito, na verdade. Vamos lá. Bom dia a todos, eu, André, hoje dia 9/10/2025. Venho por esse vídeo convocar a todos, independente da profissão, do segmento, para nós paralisar a partir do dia 20 de outubro agora. Vamos paralisar esse país para a gente dar um basta nessa situação, nessa roubalheira, colocar esses bandidos todos na cadeia, pessoal. Vamos acordar, vamos prestar atenção o que está acontecendo, não podemos fazer vista grossa do que está acontecendo no nosso país. Vamos lutar pelo que é nosso. Deus já deixou tudo prontinho, feito para nós aqui, só cuidar e zelar e colher os frutos. Então, portanto, pessoal, vamos lutar, vamos à luta, sem temer. Deus é conosco. Muito bem, pessoal. Então vocês veem que já começa a surgir nas redes sociais pessoas convocando. Eu vou trazer mais um vídeo já de caminhoneiros aqui também fazendo convocação, mas antes vamos para essa outra matéria a respeito do mesmo assunto e nós vamos focar nesta matéria, tá? Somente no final eu vou vir com uma matéria também muito importante para que vocês tenham ciência sobre a anistia. Lembrando que eu estarei todas as terças e quartas no período da tarde fazendo uma segunda edição do nosso programa diretamente do Congresso Nacional. Hoje eu estarei no Congresso, estarei terças e quartas, podem contar à tarde aí, a partir das 6 horas, 5, 6 horas da tarde, 18, né? Eu estarei já no Congresso fazendo a nossa segunda edição. Nossa primeira edição sempre de segunda a sexta, às 13 horas. Então, olha só, caminhoneiros e setor do apoio ao agronegócio anunciam paralisação nacional para o dia 20 de outubro. Vamos ver aqui... Vamos fazer aqui uma conexão destes fatos para que a gente possa entender que aqui as matérias elas vão tendo fontes diferentes para que a gente possa se abastecer deste conteúdo. Então, diante dessas fontes, a gente vai tratar aqui. Se eu ver que a fonte está muito parecida, a gente já entra numa próxima, mas a gente já sabe do que se trata, né? Porém, podem ter novidades. Mobilização marcada para uma segunda-feira pede anistia aos presos políticos, nova eleição e o afastamento de ministros do STF. Representantes de caminhoneiros e do agronegócio confirmaram a realização de uma paralisação nacional dia 20 de outubro de 2025, numa segunda-feira. O movimento, segundo os organizadores, tem como pautas principais a anistia de presos e exilados políticos, a realização de eleições transparentes e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. De acordo com informações do Jornal da Cidade Online, um dos coordenadores da mobilização afirmou que o movimento não possui ligação com partidos políticos ou parlamentares em exercício. Tá vendo como é que é importante a gente trazer matéria sobre o mesmo assunto? Falando aqui, olha, acabei de falar com vocês. Olha só. Os coordenadores informam que o movimento não possui ligação com partidos políticos ou parlamentares em exercício. Então, isso aqui é uma iniciativa civil, uma iniciativa onde patriotas, pessoas aí, o setor do agronegócio está mobilizando toda a classe para uma paralisação. E você que está aí me assistindo agora, você está disposto a parar dia 20 de outubro de 2025? Você está disposto a fazer com que o Brasil pare e que eles escutem a voz do brasileiro e a soberania que nós possuímos? Ou você está disposto a continuar na mesma? Aí fica a pergunta. Não estou aqui orientando, estou perguntando. Então, fica a sua decisão aqui. Você que é comerciante, você que é caminhoneiro, você que, enfim, possui seu negócio, está disposto a dia 20 parar tudo
nós precisamos mostrar a nossa força. Chega uma hora que as manifestações, elas, por si só, elas resolvem, elas mostram poder, mas elas não geram o efeito que uma paralisação gera. Há de concordar comigo sobre isso, né? Então, vamos então. Os organizadores destacam ainda que a paralisação não terá bloqueios de rodovias. A orientação é que os participantes mantenham caminhões parados em acostamentos ou garagens. Importante isso. Não parem nas rodovias, não fechem rodovias para não prejudicar a vida de terceiros. O simples parar, e eu estou sabendo que os caminhoneiros vão fazer o seguinte: aqueles que têm carga vão entregar sua carga e depois disso parar. Eles não vão dar continuidade. Então não pense que também haverá irresponsabilidade por parte dos caminhoneiros. Jamais. Eu já acompanhei aqui, conversei com outras pessoas a respeito desse assunto e o papo é que vão fazer o seguinte: entrega a mercadoria, para, encosta e ponto final. Nada de deixar alimento estragando, nada disso. Nem vias paradas, tá? Então fica aqui, ó. A iniciativa divulgada por grupos ligados ao campo conservador é apresentada como uma tentativa de pressionar as autoridades e incentivar mudanças políticas no país. O dia 20 servirá, segundo o movimento, como um teste de mobilização e um indicativo para futuras ações em escalada nacional. Vocês estão vendo, pessoal? Dia 20 vai servir como um teste. Então você que está assistindo, você que quer parar, você pode parar. Isso não é crime, a não ser na ditadura que a gente vive. Vão considerar crime. Inclusive, quem falou pare. Então, se você quiser parar, isso não é crime. Não é crime. Você vai parar? Você para por conta própria. Mas se você sente no seu coração, se você é patriota, e se você sente no seu coração, eu estarei trazendo notícias sobre esse dia, mas eu acho que é muito válido, sim, parar o Brasil, pois nós temos que mostrar que a anistia não é dosimetria e mostrar que nós queremos ela ampla, geral e restrita. Esta é a conversa. Doa quem doer. Nós vamos lutar até o fim. A iniciativa divulgada por grupos ligados ao campo conservador, essa parte aqui eu já trouxe para os senhores e para as senhoras. Então, eu vou partir já para outra matéria, mas antes eu vou pedir para você que está aqui nos acompanhando, tá? É muito importante que você contribua com o nosso canal. Nosso canal é um canal independente, um canal que vem fazendo um trabalho pela direita, pelo Brasil, e eu tenho acompanhado de perto as manifestações, tenho estado em todas elas aqui em Brasília, quiçá fora de Brasília, quando nós vamos ao Rio, São Paulo, sempre quando podemos e temos condição. Obviamente, quando nós somos ajudados a isso, nós estamos presentes também. E é importante manter toda a estrutura do nosso estúdio funcionando, do meu trabalho, que eu levo muito a sério e é uma missão de vida. Então está aqui embaixo, se você puder contribuir com qualquer valor, seja muito bem-vindo. pixvictorpix@gmail.com. Isso vai me ajudar bastante. Realmente a gente pede porque precisa e não... a hora que eu tiver aqui, pessoal, juro pra vocês, a hora que eu tiver aqui, YouTube pagando, a gente tá monetizado, mas é tão irrisório, gente. Assim, quando a gente estiver lá num patamar, que aí eu vou falar assim, pô, gente, não, eu não vou pedir Pix, obviamente. A gente não vai, eu não peço Pix, mas neste momento eu tenho que pedir para manter as contas. Caso contrário, eu fecho as portas e paro de trabalhar. E vou fazer outro trabalho, pois eu preciso sustentar a família, eu preciso pagar aqui todos os insumos, despesas. Outro dia eu desperdicei aqui uma água na minha mesa de som. Na sexta-feira passada eu fui dar a matéria que iniciar a live, quando eu fui apertar aqui o ao vivo, aqui no programinha que eu trabalho, na hora que eu fui apertar o ao vivo, eu vim com a mão aqui, olha, para pegar no microfone, bati num copo d'água, virou tudo aqui, gente. Nossa, aí a minha live que ia começar uma e meia, já estava atrasado, foi começar às 5 horas da tarde, mas eu entrei esse dia, fiz questão de entrar, consegui resolver, tive que pagar um técnico R$150 para poder arrumar a placa, limpar, usar álcool isopropílico, enfim...
teve que abrir tudo aqui para poder fazer a limpeza. Então, vocês veem que a gente tem custo, né? E a gente tira muitas vezes do próprio bolso. Então, é importante sua ajuda. Peço a todos, senhores e senhoras, que ajudem nosso canal. Então, vou pedir aqui para que vocês deem o like. Tá sem like, né não? Tá sem like. Esse like tá muito fraquinho. Se quem não der like é petista. Aí pronto, mexeu com o patriota. Quer mexer com o patriota? Fala pro patriota. Não deu like, é petista. Rapaz, não tem um patriota que não deu like. Eu vi isso acontecer na caminhada do dia 7. Eu já brinquei já com vocês aqui sobre isso. Sempre passo essas brincadeiras sem graça, né? Muito sem graça, Vitor Mota. Olha quem tá aqui, nosso querido Direita no Brasil, Mário Robert. Nosso querido comunicador aqui, olha, Mário Robert, grande comunicador, diga-se de passagem, um cara excelente, excepcional. Siga o canal do Direita no Brasil. Mário Robert vem fazendo um trabalho excepcional na direita e pelo Brasil também. Vocês estão vendo, gente, como a gente está unido, como nós somos aqui, pessoal. Eu vou falar, tem gente de todo tipo. Você vai numa igreja, você vai encontrar gente na igreja boa e ruim. Eu até comentei sobre isso na minha reunião de homens na minha igreja ontem. Você vai encontrar gente boa, gente ruim. Você tem que estar olhando para Deus, não é para os homens. Senão você não vai frequentar lugar nenhum, porque sempre tem gente ruim e boa. Agora, as pessoas que eu tenho me fortalecido em amizades, por exemplo, Mário Robert, gente, é um ser humano sensacional, tá? Sensacional, com uma história de vida fantástica, um cara batalhador que trabalha, sabe, incansavelmente pelo país, pelo Brasil, pela sua família, tá? Então, assim, eu fico muito lisonjeado, agora até enrolei, pela sua presença aqui, viu, Mário? Um grande abraço, meu querido. Um abraço para todos. Também o Mário Robert, nós estamos sempre às sextas-feiras no Tamo Junto, tá? Que é doutor Caivano Laudelino, que é o historiador, mestre, grande mestre em história. Laudelino, nosso jurista, nosso advogado. E o Mário Robert, um excelente comunicador e também excepcional aí, jornalista. E eu, né, aí tentando fazer aí a soma, alcançar no nível desses caras que eles são gigantes. Mas eu tô ali, tô segurando a barra, mas a gente tá firme, tamo junto e tem sido muito legal. Tem sido, assim, uma terapia, inclusive, na sexta-feira, que é um dia que a gente dá a notícia e dá a notícia alegre, de uma forma mais leve. De vez em quando a gente se emputece lá, né? Desculpe o palavreado, mas a gente vai falar uma matéria, a gente fica louco, mas a matéria é boa. É boa e é muito dinâmica, porque tem 4 na bancada levando levando ali a matéria, e a gente solta uma piada, às vezes a gente já fica meio indignado, e enfim, e o público participa. É muito legal, é muito bacana. Tamo junto às sextas-feiras, 19h30 da noite, não percam. Pessoal, vamos aqui então para a próxima matéria do dia de hoje, mas antes eu vou trazer para vocês aqui um outro vídeo, tá? Outro vídeo aqui, ó, de outro patriota, de pessoas que estavam ali, ó, falando sobre a paralisação. Acompanhe comigo aqui. Adó. Bora, bora parar isso aí. Aí, ó, 11/10, né, Borracha? Tamo junto. Tamo aqui, ó. Aqui é o estabelecimento dele, grande patriota. Tá na hora de parar ou não tá, Borracha? Tem que parar. Faxina geral. Vamos arrancar esses vermes lá de cima, lá. Obrigado, Borracha. Deus abençoe. Junto, irmão. Precisar um abraço. Vamos arrancar esses vermes lá de cima, lá. Vocês estão vendo que o pessoal tá brabo, né? O pessoal não tá de brincadeira, pessoal. Isso aqui é um assunto extremamente sério, um assunto que vocês precisam, e a direita precisa se atentar à seriedade desse fato e também ao lapso temporal, a janela de tempo que nós estamos tendo com essa paralisação, que a direita precisa levar isso aqui à frente. A direita precisa se unir aos manifestantes, os caminhoneiros e o agro, dia 20 de outubro. Caso contrário, se a direita não fizer isso, vai comer barriga, vai ficar a ver navios, tá? Vai ficar igual Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte chegou lá no porto, já tinha ido embora, tá? Já tinha ido embora Luís XIV.
João VI. Luís XIV é da França, Revolução Francesa, eu sou o Estado, não. Então, Napoleão Bonaparte falou, cara, o único cara que conseguiu me enganar foi João VI. Ele chegou no porto, já estava lá partindo os navios, ó, foram embora, e eles estavam para ser atacados. Então, vocês vão ficar para ver navios? Eu não vou. Então, é a hora que nós temos para parar o país. Então vejam bem aqui, olha, vamos aqui diretamente para a matéria, para essa matéria que fala o seguinte: movimento prevê paralisação de transportes dia 20 de outubro de 2025. Mobilização reivindica anistia, eleições limpas, afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Representantes do setor do agronegócio e de caminhoneiros confirmam na última sexta-feira, dia 3, olha só, na última sexta-feira do dia 3, confirmaram convocação de uma paralisação nacional do dia 20 de outubro de 2025. Uma segunda-feira, a mobilização defende a anistia de presos exilados políticos, novas eleições que consideram transparentes e o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Falar em impeachment, vocês viram a matéria do dia de ontem? Eu fiz um post no Instagram, no Twitter, no TikTok, que agora o Paulo Gonet protocolou ali, fez fez uma solicitação de que ele quer que a Procuradoria-Geral da República tenha exclusividade em fazer denúncias contra ministros do STF. Alguém viu isso aí? Se vocês não viram, eu estou te trazendo essa matéria agora. Então, a PGR quer ter exclusividade. A gente sabe que todo cidadão brasileiro tem o direito de ir lá, protocolar, fazer uma denúncia por crime de responsabilidade de ministros do STF. Qualquer brasileiro, eu, você, todo brasileiro tem essa prerrogativa e esse direito de fazer. E o dever, tá? E o dever de fazer. Agora, a PGR, como a gente sabe que os deputados, senadores, alguns deputados têm feito, protocolado pedido de impeachment por crime de responsabilidade de ministros do STF, agora a PGR, tentando blindar os ministros, está querendo ter exclusividade. Não somente exclusividade, mas eles querem mudar o quórum também. Antes era maioria simples, agora eles querem para 2/3. Igualmente é feito para o cargo de executivo, aumentando o número de parlamentares para poder dar entrada ali no impeachment, para empichar o ministro do STF. Então, essa exclusividade é nada mais, nada menos que o sistema blindando o próprio sistema. Falando aqui nessa questão, onde eles entrou nesse trecho aqui da matéria, eu aproveitei para... Olha só, em uma matéria a gente consegue dar 2, 3 ao mesmo tempo. Vocês estão notando isso? Aqui a gente não perde a vez. A mobilização defende a anistia de presos exilados políticos, novas eleições que consideram transparentes e impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. A PGR, mais uma vez, nos fazendo rir ou chorar, pois a gente entende que isso é para blindar seus amiguinhos. De acordo com um dos coordenadores, o movimento não é comandado por partidos políticos com mandatos. Parlamentares que apoiam as demandas, segundo o organizador, evitam manifestações públicas de apoio e receio de retaliação do judiciário. Então, pessoal, olha só. Eu pedi uma entrevista hoje ao deputado Zé Trovão. Ele pode dar ou não a entrevista, mas sabemos que diante desta mobilização e de paralisação geral do país, eu não sei, tá? Não sei se ele está sabendo disso. Eu não sei, eu quero até entender. Quero perguntar, deputado, o que o senhor acha disso? Eu não sei se ele vai poder dar essa... Pois a gente sabe que eles estão vivendo, eles são reféns também. Não pense que somente os reféns do 8 do 1 que foram presos são reféns. Você é refém. Eu sou refém. Apesar da gente falar aqui, a gente fala com cagaço danado, a gente fala com medo de ser retalhado ali na frente. Não achem que isso não faz parte da minha vida. Eu tenho horas que, quando eu dou matéria aqui de cunho mais sério, eu tenho aquela síndrome do Uber Black. No outro dia eu acordo 5 horas da manhã,
e fico ali acordado, já meio que prontinho, a gente nunca sabe que horas vai chegar o Uber Black na nossa casa. O sistema tem agido desta forma, então a gente tem estado com medo. E os parlamentares são reféns também. Não pensem que eles, apesar de serem parlamentares, a gente sabe muito bem que eles têm sofrido com esta falta de entendimento e de respeito ao artigo 53 sobre as suas imunidades parlamentares, imunidade material, que consta no artigo 53 da Constituição Federal de 1988. Eles estão sofrendo também com excessos do Poder Judiciário. Isso é muito claro. Então a gente tem que tomar cuidado, e eu sei que eles estão tomando cuidado também. Então não garanto a entrevista, mas qualquer parecer que ele puder me dar, mesmo que seja uma entrevista que ele não fale muito sobre o assunto, será de grande valia. Afinal de contas, eu, como da direita, sou um admirador do trabalho que ele vem fazendo, da força que ele tem, nosso querido Zé Trovão, que vem trabalhando firmemente, fortemente, com testosterona, brabo, cara brabo ali. Então a gente tende a dar o valor e a gente sabe também, entende o que eles passam, tá? Não sejamos hipócritas, porque eles têm ali passado, né, por poucas e boas. Então, pessoal, eu vou aqui, deixa eu verificar aqui. Pessoal, acho que esta greve geral do povo para o povo brasileiro. Boa, Janaína. Boa, é isso mesmo. Eu já vou falar com todos os senhores e as senhoras aqui, tá? Eu vou vir falar, a gente já vai entrar eu vou entrar aqui falando com cada um dos senhores e das senhoras, tá bom? Estou concentrado aqui na matéria, até porque eu sei que vocês querem receber a matéria. A convocação é divulgada com um esforço para, segundo os articuladores, provocar uma mudança de postura no país. A expectativa do grupo é que o ato marque o início de uma nova etapa de mobilizações populares com maior alcance. O movimento pretende medir a adesão no dia 20, medir como um termômetro para possíveis ações futuras. Os organizadores afirmam que o formato adotado foi desenhado para evitar confrontos e, ao mesmo tempo, pressionar as autoridades por meio de paralisação e atividades logísticas em todo o território nacional. A manifestação não prevê bloqueios em vias públicas, como eu trouxe anteriormente, diferentemente de mobilizações anteriores, que geraram multas, como eu também falei. O representante do movimento explicou que a estratégia adotada será mais inteligente e mais eficaz. Os participantes são orientados a manter seus veículos estacionados em acostamentos ou garagens, como forma de demonstrar adesão. Os articuladores do movimento afirmam que o objetivo principal da paralisação é despertar uma consciência nacional. Eles defendem a necessidade do país parar, tomar um choque de realidade, visando mudanças. Cara, a gente precisa de um choque de realidade nesse país. Esses ministros, esse desgoverno, eles estão achando que podem fazer o que eles bem entendem. E não é. E não é assim. Nós temos, tá, uma boa e uma grande maioria na direita. Vamos colocar a população nas ruas fazendo manifesto de forma inteligente. Ou melhor, em suas casas, tudo fechado, comércio fechado, agro parou, caminhoneiros pararam, tudo. Dia 20 será o termômetro para o Brasil. E aí? Dia 20, para ou não para o Brasil? Para ou não para o Brasil, pessoal? Dia 20 de outubro, ou para, ou entrega a chave e vamos todos para a terra de Nárnia. Pois aí a gente tem que largar a mão, né? Não tem mais o que fazer. O que nós vamos fazer? Se nada for feito, é um momento e um time específico desse movimento que, se nós não aproveitarmos desse grupo que está fazendo esse movimento de paralisação, a direita e todos aqueles que sentem que estão sendo injustiçados, que o Brasil está indo pro buraco, é o momento de colocarmos um freio. Ó, a população não está
A população já não aguenta mais. A população chegou no seu limite. Daqui para frente vai ser uma atrás da outra. Daqui para frente os postos não serão mais abastecidos com gasolina. Daqui para frente os mercados ficarão sem alimentos. Daqui para frente faltarão medicamentos. Daqui para frente os aeroportos não terão mais como levantar, os aviões não terão como levantar voo. Daqui para frente as interestaduais não terão mais ônibus circulando. Daqui para frente o Brasil para. Enquanto vocês não pacificarem o país com anistia ampla, geral e restrita, enquanto nós vermos Bolsonaro preso injustamente com tornozeleira eletrônica, mesmo estando fora de uma denúncia onde foi incluso Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, ele não entrou na denúncia e mesmo assim permanece neste estado deplorável, impedindo sua comunicação com o mundo e com todos. Fora as questões que ele já está passando com a sua saúde, debilidade da sua saúde por conta de uma tentativa de assassinato, que vocês sabem, que hoje lhe traz tantas consequências, péssimas consequências que ele vem passando. Então, gente, o que a gente vai fazer? O que o Brasil vai fazer? O que o brasileiro vai ser mais uma vez covarde? Ou vamos ser uma geração covarde? Amanhã ou depois nossos filhos, netos vão olhar para nós e vão falar assim: pois é, vocês foram covardes. Vocês entregaram o país. Eu não quero ser esta pessoa. Eu não sou esta pessoa. Eu não quero que meus filhos, meus netos, bisnetos olhem para mim lá na frente e falem: você foi covarde. Não podemos admitir o que está ocorrendo no nosso país. Não podemos admitir que pessoas estão sendo utilizadas como instrumento para Bolsonaro ficar fora do pleito de 2026. E muito menos Bolsonaro sendo injustiçado para que ele não venha concorrer às eleições de 2026. E aí? O sistema é mais forte que a população? Ou a população, quando decidiu em todos os fatos históricos do mundo, decidiu ir para cima, decidiu na Revolução Francesa ir para as ruas, entrar na Bastilha, não estou falando que a gente tem que fazer igual não, pegar as armas, tomar tudo. Quando decidiu aqui no Brasil, por exemplo, Dom Pedro I decidiu aqui no Brasil que teria que deixar seu próprio filho para ir tomar Portugal, caso contrário, Portugal teria sido tomada se ele não tivesse largado tudo aqui, deixado seu filho no país para ir para lá lutar. E no final da vida ainda falou: eu quero ser enterrado igual um soldado, que ele foi para o fronte de batalha, não sei se vocês sabem. E era contra seu próprio irmão. Ele teve que mandar seu irmão para a Inglaterra, exilar seu irmão na Inglaterra. Seu irmão estava tomando, ele teve que ir para a luta, teve que, no final da vida, foi enterrado em um caixão de madeira, igual todo soldado. Depois que pegaram seu corpo, trouxeram para o Brasil. Então a gente precisa abrir mão, certas horas, de certas coisas, para que a gente possa ter resultados realmente eficazes. E mudar a história por completo do nosso país. E se nós temos essa opção, ela está aí agora, dia 20 de outubro de 2025. Aí fica a critério de quem vai ser ou não ser covarde neste momento. Ah, Vitor, você está incitando? Não estou incitando nada não, estou falando que é um direito nosso. É um direito paralisar, é um direito greve, é um direito manifestar. Isso está na Constituição e eu não estou incitando nada. Quase que eu falei aqui. Quase. Mas a gente está falando a verdade. Essa é a verdade. Não é? Então, pessoal, olha só. Vai rolar. Então a gente tá aí vendo que o bicho tá pegando, tá? E a greve, ela vai se estender e vai ser utilizada como termômetro para este novo
esta nova fase, que ela já sai das manifestações de Paulista, de manifestação em frente à Catedral, manifestação em Torre de TV, em Copacabana, manifestação lá aonde quer que seja. Temos agora um momento que muda a história. Agora é paralisação, agora é... Peraí, vocês chegaram onde o Brasil não queria, onde o brasileiro não queria. Que a gente sabe que isso vai ser ruim para todos nós por um determinado momento. Mas o que você prefere? Perder os anéis ou perder o dedo? Tá aí. Esta frase encaixou absolutamente de forma correta no que nós estamos vivendo. Então, o que você vai preferir? Perder o anel ou o dedo? Prefiro perder o anel. Ah, mas o anel vale não sei quantos milhões. Meu amigo, eu não quero ser um Lula da vida, não. Me desculpe. Nada quem não tem um dedo. Mas venhamos e convenhamos. Nosso corpo é sagrado. Ninguém quer perder um membro. Então a gente não quer que nosso Brasil seja perdido. Então é mais fácil a gente ter agora um momento de dificuldade do que ter décadas de dificuldade, pobreza e derrota. Como aconteceu na Venezuela, né? Então tivemos o mesmo caso na Venezuela. Então, pessoal, agora eu vou trazer agora para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem agora o que eu tô falando. Vejam só isso aqui. Opa, passei. Peraí que eu acho que eu não trouxe. Vou dar a matéria mesmo assim. Não trouxe essa matéria na tela para vocês, mas eu vou dar a matéria mesmo assim, vou deixar o vídeo aqui passando, tá? E eu vou dar essa matéria para vocês, que ela é importante e... Não. Volta aqui, deixa aqui. Vamos lá, eu vou trazer a matéria mesmo assim para que vocês entendam aqui. Vitor, mas por que você tá tão indignado? Vejam só aqui, ó. Olha só essa matéria que saiu na Gazeta do Povo. Anistia é letra morta no Congresso, diz presidente de comissão do Senado. Vocês entenderam? O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, afirmou que o projeto de lei para conceder uma anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023 é letra morta e não vai andar para lugar nenhum. Fecha aspas. Esqueci de abrir as aspas, mas fecha aspas. A proposta está em compasso de espera no Congresso enquanto o deputado federal Paulinho da Força, ou Paulinho da Forca, como alguns chamam, tenta articular um texto alternativo que apenas reduz as penas. Paulinho vem conversando com todos os partidos há semanas para fechar o texto e tentar encaminhar para a votação, mas esbarra em parte da bancada do PL, que é favorável a uma anistia ampla, geral e restrita que beneficiaria também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por supostamente liderar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Abre aspas. Ninguém nem conhece esse projeto. Ó, abre aspas. Ninguém nem conhece este projeto. Ele, Paulinho, nunca deu publicidade ao que ele está fazendo. Olha só, no Senado ninguém sabe disso, ninguém fala disso. Esse negócio de anistia, na minha opinião, é letra morta, não vai andar para lugar nenhum. Disse Alencar em entrevista à Folha de São Paulo
nesta terça-feira, havia possibilidade de que a proposta alternativa, também chamada de PL da dosimetria, poderia ir à votação nesta semana. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dos Republicanos da Paraíba, teria informado aliados que não pautaria neste momento por conta de repercussão que decisões recentes da casa, como a derrubada da MP da taxação, tomou nas ruas a favor do governo. O racha das negociações também se dá por conta do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que em meados de setembro criticou o avanço da proposta alternativa à anistia. Abre aspas, um conselho de amigo. Ó, o conselho do amigo, viu? Cuidado. Abre aspas, um conselho de amigo. Muito cuidado para que você não acabar sendo visto como um colaborador de regime de exceção. Alguém que foi posto pelo Moraes para enterrar a anistia ampla, geral e restrita, pois, assim como está expresso na lei, todo colaborador de um sancionado por violações de direitos humanos é passível das mesmas sanções. Conselho de amigo, do Eduardo Bolsonaro. A Paulinho em um post nas redes sociais. Então, quem é amigo, quem avisa, amigo é. Então, ele avisou aqui, ó. Vai se tornar... Ou seja, o que ele quis dizer? Paulinho da Força, se você continuar com esta sua intenção de acabar com o PL da anistia, mudando, inclusive, o título para PL da dosimetria, você vai ser visto pelos Estados Unidos, por Donald Trump, Jason Miller, por Marco Rubio, por DJ Vance, vai ser visto como um colaborador do sancionado Alexandre de Moraes. E você vai entrar no mesmo balaio de gato. Vai receber a Magnitsky, vai sofrer todas as consequências da morte financeira e moral de forma internacional que a lei Magnitsky proporciona. É isso que ele quis dizer, Paulinho da Força. Da força. Então, não faça isso. Foi o que o Eduardo Bolsonaro está falando para Paulinho da Força. Então vocês veem que o Otto de Alencar aqui, o senador, está dizendo que Otto Alencar, eu sempre falo Otto de Alencar, eu erro. Todo mundo erra. Quem não erra? O Otto Alencar fala sempre, falou aqui, que é um caso perdido, que ninguém sabe. Ninguém sabe o que o Paulinho da Força está fazendo. Ele tá mantendo isso aí. Ele pegou, tá? Sabe aquela criança que você pega o brinquedo? Você vai lá e fala assim, ó, tem 5 crianças, você vai dar um brinquedo para cada uma, aí depois você recolhe ali, você pega e dá o brinquedo e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar com um brinquedo cada uma e de tanto tempo vocês dividem, tá? Aí a criança pega, gosta muito do brinquedo, inocentemente, sem a sua maldade de um adulto, pega o brinquedo, guarda, esconde e até as outras crianças esquecerem que existe do brinquedo. E aí, as crianças já passou, estão vendo outros brinquedos, outras brincadeiras e bye bye brinquedo. Então, uma analogia tosca, mas foi a que me veio agora à mente, à minha cabeça. Enfim, tosca também de ser. Então vê essa tosquice. A criança pega e esconde o brinquedo. E aí, todas as outras esquecem do brinquedo. Então, o que está acontecendo é que Paulinho da Força pegou a anistia, tá com a anistia, escondendo a anistia, ninguém sabe o que está acontecendo, o texto que tá, o Senado já esqueceu, Hugo Mota está querendo pautar outras coisas, justamente, já disse aqui, relatou na reportagem que ele, por conta da taxação, de ter o veto da taxação que tivemos agora recente, quer também manter ali os mares mais calmos. É politicagem.
e não quer botar anistia agora. Porque o papo era que a anistia ia ser discutido, o texto da anistia, no dia 14. Foi assim que eu saí do dia 7 de outubro, da caminhada pela anistia em Brasília. Eu saí, inclusive, no outro dia eu fiz minha live, eu saí falando sobre isso. Nós teremos, dia 14, novidades sobre o texto de Paulinho da Força, que vai ser falado no dia 14. Hoje eu passei a manhã procurando lá no Congresso, no site do Congresso, vendo as pautas das comissões, se teria alguma coisa no plenário, o que teria, não encontrei nada que falasse sobre essa questão. E agora está mais do que claro. Eles estão tentando abafar, tentando levar ao esquecimento, para depois voltar ou não. Então, pessoal, dia 20 de outubro de 2025 é o dia onde reuniram-se ali agro, sociedade civil e vão pautar agora uma paralisação geral no país. Você que é patriota, você que está nos assistindo, se você sentir que o Brasil somente assim vai para frente, então, se ele precisa parar um pouquinho, então pare você também. Então, vou deixar aqui Vou falar aqui com o nosso público aqui que está presente agora, com a Gladys dos Santos, querida Gladeza. Tá aí conosco, Gladeza. Um beijo no seu coração, minha querida. Eni Brustolin, Sônia Davi, Rosimar Rose está conosco, Edson Silva, nosso querido Selva. Aí, Selva, você não queria paralisação, Selva? Tá aí. Todos nós, né, na verdade. Mas o Selva, ele sempre foi um defensor muito fiel desta tese de paralisar, né, Edson? E eu sempre escutei você falar sobre isso. Enir Brustolin, eu vou ler aqui, pessoal. A Vera Lúcia está aqui dizendo: libertem Bolsonaro. Lúcia Aguiar, jamais, país livre, liberdade. Pessoal, coloque o estado de vocês, que aí eu posso ler também aqui o estado de vocês, para que a gente possa... Eu vou para o Congresso daqui a pouquinho, então, e quem fizer o Pix, eu vou ler o Pix aqui, olha. pixvictorpix@gmail.com, tá? Quem fizer o Pix, eu vou estar aqui lendo, aqui, ajudando o nosso canal. É muito bem-vindo. Todo o valor de contribuição dos senhores vai ser muito bem-vindo, tá? E a gente, até agora, somente a Julieta Azevedo fez o Pix de R$20. Obrigado, Julieta. Muito obrigado. Julieta Azevedo fez vintão aqui para o nosso canal. Somente a Julieta contribuiu com o nosso canal no dia de hoje. Então, por favor, pessoal, nos ajude. Faça isso, a contribuição. Nós precisamos de contribuição para poder levar nosso trabalho à frente, continuar nosso trabalho. Esse é o meu trabalho. Estarei agora mesmo indo ao Congresso. Eu não boto água no carro, boto gasolina. A gente faz um trabalho, vai lá pegar informação da fonte. Isso é um trabalho que eu vou fazer agora todas as terças e quartas-feiras. Se alguém pensou que ia me parar, tudo dava errado, gente. Eu tive carro que quebrou, meu carro quebrou, eu fiquei sem carro. Para quem é que acompanha sabe disso. Tudo deu errado, fiquei doente, minha família ficou doente, tudo dando errado. Gente, vocês não têm noção. Se a gente não tem fé, se a gente não acredita em Deus, se a gente não busca se fortalecer espiritualmente, vocês não têm noção como é pesado lidar com essas situações. Não achem que a política é um mar de rosas, não. Espiritualmente falando. É só terreno negativo. Quantas coisas acontecem e a gente fica aqui, olha, na luta, tendo preju atrás de preju, mas não desistindo de fazer o trabalho, tirando do próprio bolso. Luiz Aguiar, sim, viu comunicado no site do Ponto de Ignição, mas será verdade? Gladys Santos, Patrícia Andrade, tá aqui, libertem Bolsonaro, São Paulo, Patrícia Andrade de São Paulo, Francisca Souza está aqui conosco, Marcelo Mastronelli, bora compartilhar, Marcelão, tamo junto, meu irmão, obrigado aí pela força. Odair Batista,
Está atrasada essa paralisação. Pois é, antes tarde do que nunca. Ainda bem que ela veio. Vai vir em 2025, tá? Realmente, eu te dou razão, ô Marcelo, ô Daí. Tá tardia, mas tá vindo. Então vamos agora ver como é que o povo reage, tá? A gente sabe que o pessoal tava com medo, teve muitas questões, né? Mas vamos agora reagir, bora? Bora levar pra cima, vamos elevar a frequência. Maria Auxiliadora, liberta nosso querido Bolsonaro. Leonice Aparecida Messa, Londrina, Paraná. Galera de Londrina, Paraná, um grande beijo. Linda Londrina. Sônia Davi, tá aqui. Francisca Souza, um beijo. E eu vou mandar um beijo pra Nina também, que nos ajuda muito, Nina. Hoje eu falei certo seu nome, viu? Não briga comigo, Nina. Obrigado pela sua força. Outro dia a Nina nos ajudou, tá? Com Pix. Hoje não tem Pix, só teve Pix da nossa querida Julieta Azevedo. Pessoal, ninguém vai fazer um Pix mais não? A Julieta Azevedo fez aqui, nos deu um Pix aqui, ó, foi... Ô, Julieta, valeu mesmo. Obrigado pela força. Quem mais pode aqui nos ajudar? Ajude o canal para que a gente possa hoje, pelo menos, falar, cara, valeu o trabalho de hoje, uma correria danada, a gente está trabalhando, tem que pagar a conta. Nos ajudem, por favor. Eu agradeço, tá? Eu vou ficar extremamente agradecido. Peço que Deus lhe dê em dobro, tá? Toda ajuda é bem-vinda. Luiz Francisco, tem que parar mesmo, tem que acabar com essa bagunça. Boa, Luiz! Grande Luiz, tem que parar com essa balbúrdia, né? Isso é uma balbúrdia. A Julieta Azevedo aí, amém. Obrigado, Julieta, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, de coração. Gladys dos Santos. Nanciara Borges mandou aqui assinatura para o canal Victor Mota, muito obrigado. Quem ganhou a assinatura foi a Sônia Davi. Recebeu uma assinatura de presente de Nanciara Borges. Obrigado, Nanciara. Valeu mesmo, muito obrigado. Olha só que legal, pessoal. Rosana Alvarenga, like, pessoal. Joaquim Gomes, estamos na área. Grande Joaquim. Esse Joaquim, eu vou te contar, viu? Joaquim Gomes. Gente, para quem não conhece Joaquim, eu vou contar aqui. Joaquim Gomes é um jornalista old school, das antigas, um cara que manja demais de comunicação, de jornalismo. Toda hora que você vai ver uma foto aí de alguma coisa da política, cara, é igual estar, sabe aquele assim, onde está o Oli? Tá lá o Joaquim Gomes. Você olha assim, tá lá o Joaquim aparecendo. Aparece em todos os lugares, cara. Eu fico assim, caraca, o cara é onipresente, o cara tá em todos os lugares, mas é porque não é onipresente não, é porque ele é um profissional e um patriota dedicado. Tá sempre. Pô, Joaquim, obrigado pela sua presença, meu irmão. Que bom te ver aqui. Saudade de você vir tomar um café. Ele é de Brasília. Conheço ele aqui de Brasília, é um grande amigo. Saudade de estar convidado a vir tomar um café aqui no estúdio comigo, pra gente fazer uma live juntos, viu? Se organize, Joaquim. Você fala que vai vir, não vem. Vera Lúcia Marcelino Sanches, libertem Bolsonaro. Julieta Azevedo falando aqui, pessoal, ajudem o Victor. Isso aí, Julieta. Pessoal não quer ajudar o Victor, né? Quem não ajudar o Victor é petista. Pronto. Vamos ver quantos petistas tem aqui hoje. Quem ajudar o Victor é petista. Tá aí, ó. Ângela Emília, São Paulo, Victor. Marcelo Mastronelli, vamos parar o Brasil. Sônia Davi. Nossa querida Sônia, Victor só recebe o final do mês. Tá certo, Sônia. Não, é só para quem pode. Quem não pode, não pode, tá? A presença vale bastante. Agora, quem pode doar? 2. Posso mandar 2, posso mandar 3, posso mandar 5. Quem puder mandar 5, manda. Quem puder mandar 10, manda. Quem puder mandar 100. Fica o quanto puder, mas cada ajuda é muito bem-vinda, viu? Yuri Matias, paralisação geral. Rosana Alvarenga, vamos retribuir com amor e família Bolsonaro, sente por nosso Brasil. Boa, Rosana, boa. Aqui, olha, a Gladys, a Gladys não é petista, gente. Aqui, ó, Ricardo Soares dos Santos mandou aqui R$22. Ó, Ricardo já provou que não é petista, tá vendo? Tá aqui, ó, patriota, Ricardo Soares, patriota, Julieta, tudo patriota. Quem ainda... Essa brincadeira não vai dar certo, Vitor. Essa brincadeira aí, você para com essa brincadeira.
Olha só, pessoal, aqui, olha, temos aqui também, olha, Pix aqui, feito aqui por nosso querido, deixa eu ver aqui de quem que é aqui, deixa eu entrar aqui, pessoal. Temos aqui uma patriota que fez um Pix especial aqui também, é porque o Vitor Mota não consegue acessar. Eu tinha uma conta antiga que eu pedi o Pix, né? E aí tem gente que faz pela outra conta. Nós tivemos um Pix aqui nessa outra conta. Eu vou ler o nome da nossa patriota. Enquanto isso, vamos botar aqui, ó. Olá, Victor Mota. Seu carro quebrou, então vamos parar o Brasil. Quebrou, fiquei com raiva, rapaz. Penso num cara que ficou com raiva. E eu trabalhando, correndo pra cima e pra baixo. E esse carro quebrado. E eu gastando meu bolso. E eu brabo com esses petistas, rapaz. Outro dia eu parei, tava tendo uma confusão de um acidente de trânsito ali, falar nisso. Aí tinha dois caras brigando, aí um com a camisa do PT e o outro, você via que ele não era, pela skin, você via que ele não era petista, era bolsonarista, né? Aí minha esposa viu, falou assim, nossa, ainda bem que não foi você. Aí eu, por que, amor? Ela, não, porque senão você ia falar, tá vendo? Tá vendo? Só podia ser petista, só podia ser comunista. E disse que o cara petista estava errado e estava brigando com o cara patriota que estava certo. E todo mundo falando, não, cara, você tá errado, você tá errado. Se fosse eu, ainda bem que não sou eu, gente, eu ia falar, tá vendo? Isso é coisa de petista, isso é coisa de comunista. Vocês só fazem esse tipo de coisa. Vocês são... Rapaz, mas ela falou assim, ainda bem que não era você. Olha aqui, gente, recebi aqui, olha, um Pix da nossa querida Gladeza, mandou aqui, olha, vou até ler aqui também, temos aqui mais superchat, olha, a Gladeza mandou aqui para nós, R$108,60, eu quero entender esses R$108,60, Gladys mandou aqui, é um código, Gladys dos Santos, Gladys mandou aqui pra gente, obrigado, Gladys, olha, salvou, a Gladys veio aqui salvando. Você que puder contribuir, contribua. As contas, elas ultrapassam muito mais, né, do que 1.000 e poucos reais. A gente tem contas para pagar no final do mês, luz, tudo. Então, se você puder contribuir, contribua. A gente está juntando para pagar as contas, tá? Dia 20. Então, se você puder nos ajudar, elas ultrapassam muito mais de 1.000 e tantos, mais de R$1.500 a gente tem conta aqui para pagar. Então, se você puder nos ajudar, a gente paga programa, paga internet, paga luz, paga água, paga aluguel, paga tudo, né? Programas que a gente utiliza aqui, fora a gasolina, tudo que a gente tem como gastos. Então, é muito importante a sua ajuda. Edson Silva, valeu, Victor Mota, mandou 10ão aqui, Edson Silva. Caraca, Edson, valeu, obrigado, meu querido. Mandou 10ão aqui, ó, Edson Silva mandou. Não apareceu aqui, Edson, mas eu vi aqui que você mandou uma mensagem. Edson é nosso colaborador aqui, nosso moderador e amigo do canal. Muito obrigado, Edson. Deus te abençoe a todos vocês. Eu vou ler aqui agora os superchats que chegaram aqui, ó. Nós tivemos a Nanciara que fez uma assinatura de presente. Quem recebeu foi a Sônia Davi. Tivemos aqui o Alcideia Vasconcelos. Alcideia Vasconcelos. O Brasil tem que reagir com urgência. Anchieta, Espírito Santo. Um abraço para todos do Espírito Santo de Anchieta. Muito obrigado, tá? Olha só, mandou aqui 5, tá? No superchat. Tivemos aqui agora também, olha só, a Sônia Camargo mandou aqui, gente, e não fiquem pensando, é vergonha, eu vou ficar com vergonha de mandar 3, 2, cara, você tá mandando dinheiro, dinheiro é dinheiro, você tá mandando o que você pode, tá? E não é, ninguém vai ficar aqui te julgando porque você mandou 3, mandou 1, não, gente, cada ajuda é de pedrinha em pedrinha que a gente faz um castelo. Tá? E eu faço, de pouco em pouco que eu pago as contas no final do mês. Não faço um castelo, mas eu pago as contas. Então, ó, mandou 3ão aqui pra gente, olha. Muito bem-vindo, recebo com muito carinho. Sônia do Carmo Davi mandou aqui pra gente também. Obrigado. E a Alcideia mandou aqui 5. Depois mandou mais 5 dizendo o Brasil tem que reagir com urgência. Anchieta Espírito Santo. Mandou 2 vezes aqui, tá? Eu estou lendo aqui os superchats,
Tem mais algum superchat que eu não tenha lido, pessoal? Que passou aqui batido? Tem aqui do Edson Silva que mandou 5, paralisação por tempo indeterminado. Estou acompanhando aqui, Edson, vendo aqui todas as mensagens. Obrigado por me lembrar. Você sabe que eu sou meio tapado aqui com o chat, às vezes eu tô falando aqui, perco aqui as mensagens. Eu tenho TDAH, para quem não sabe, eu tenho uma grande dificuldade com TDAH e para mim eu sou um improvável estar aqui fazendo o que eu faço nessa área de comunicação e jornalismo, porque a gente se perde muito no que a gente tá falando. Hoje eu tô muito melhor, dei uma batidinha assim na cabeça e coisa melhorou. Mas, brincadeira, eu tô muito melhor, mas assim, eu tenho essa dificuldade e a gente tem que falar das nossas fraquezas, nossas limitações, é normal, somos seres humanos. E eu sou improvável, mas eu tô aqui, né? Então, assim, é bom quando vocês avisem também, porque senão eu não vejo, às vezes, como o Edson, por exemplo, fez ali 5, eu tenho que me focar, eu tenho super... quem tem TDAH... tem super foco. Então a gente foca muito para que a gente não saia da linha de raciocínio. Então acontece muito isso comigo. Às vezes eu não vejo o chat, aí eu paro um pouquinho, volto pro chat, é onde eu dou mais atenção ao chat, super foco no chat, super foco na matéria. Assim funciona o TDAH. Para quem não sabe, isso é real, sou diagnosticado, tenho e convivo com isso naturalmente, como cada um tem ali problema de colesterol, o outro tem problema de obesidade, o outro tem problema de insulina, o outro tem problema de pressão, cada um tem o seu problema, eu tenho o meu, né, que é TDAH, que eu não lido mais como problema, mas como solução para a minha vida. Eu hoje refiz meu mindset em relação ao que era antes, em relação ao TDAH. E está aqui, olha, Naldo Santos dizendo, a Sônia Davi fez um pix. Vergonhoso não. Ô Sônia Davi, vergonhoso é roubar. Vergonhoso é quem pode doar R$2, pode doar 3, pode doar 1 e não doa para ajudar o canal. E acha que a gente vive... Não vivo. Pelo contrário, quem me conhece aqui, a Gladys, cansou de salvar aqui esse comunicador aqui, amigos da direita, com outros comunicadores que nos ajudam bastante, tá? Bastante. Mário Robert, o Fábio, do Abordo Notícias, tá? Essa galera toda que ajuda, porque a gente às vezes passa aqui dificuldade. Não é fácil, não. Não é fácil. A gente se ajuda. E é muito importante que vocês ajudem com seja qual for. Agora, é claro, eu tinha uma vida que era muito, tranquila. Muito tranquila. O Fábio, quando me conheceu, sabia. Inclusive, eu cansei de contratar o Fábio para fazer serviços na agência de publicidade, para fazer serviço para ajudar o Fábio na época que ele estava, né, passando esse perrengue também. E a gente fazia, eu trazia, eu tinha cliente em São Paulo, cliente no Sul, cliente não sei aonde. Foi tudo, eu fui descambando para essa área. Descambando não vou usar esse termo, mas eu fui indo para a área de comunicação, para a área, saindo da publicidade, para a área de jornalismo, porque a coisa foi me tomando, quando eu vi eu já estava dentro. E eu vi que isso me engrandecia, isso me satisfazia, isso me trazia o sentido da vida. Quer fazer comunicação, quer fazer levar para as pessoas entendimento, conhecimento, trabalhar pelo meu país. Quando eu vi, eu já estava nisso. E não pensem que isso veio por uma intenção minha, assim, não, eu vou ser youtuber. Não foi. Na verdade, me jogaram. O Fábio que me jogou uma vez, ele tinha que voltar de ônibus para São Paulo. Ele veio para Brasília, ele tinha que voltar de ônibus para São Paulo. E ele falou assim, cara, tu faz para mim a live, eu vou precisar da sua força. Foi a primeira vez que eu fiz uma live sozinho. E eu, caraca, né? E eu participei antes numa live com o Fábio. Mas, gente, não pense, foi assim, não foi intenção, foi as coisas da vida. Deus foi fazendo. Por isso que hoje eu deixo Deus trabalhar, não uso mais as forças dos meus braços, deixo ele fazer por mim. Mas, gente, obrigado aí, olha, por todos vocês. E Sônia, parabéns, fantástico, gostei, amei seu pix de R$13. Amei seu pix de R$13.
Valeu muito, valeu todos vocês. Marcelo Mastronoli, tem jornalista da Globo News xingando Donald Trump. Ah, não, isso é tudo bando de canalha, né? Tudo bando de canalha, a gente sabe que eles querem, na verdade, acabar com... Aqui, meu netinho tem autismo leve, ele tem 3 anos, Sônia. É autismo... Hoje uma boa parcela, assim, a gente vê... Inclusive estão saindo novos estudos falando sobre essas questões, né, do autismo também, sobre medicações. Eu não vou entrar nesse assunto, senão o YouTube me corta, mas desejo saúde, desejo que Deus abençoe, e Deus ele coloca sempre nas nossas mãos anjos abençoados para que a gente possa seguir os seus planos. Então sempre a gente tem que receber e agradecer a Deus por cada ponto da nossa vida, mesmo as dificuldades. Deus sabe o que faz e a gente tem que sempre agradecer. A gente costuma somente agradecer a Deus quando a gente ganha, mas a gente nunca agradece a Deus. Às vezes o mínimo, né? Que é um banhozinho de água quente, que a gente toma, ter uma luz em casa. Tem gente que não tem nem nada disso, toma banho gelado. Tem gente que não tem uma internet. Tem gente que não tem nem como se comunicar como a gente se comunica. Enfim, tem gente que passa situações que a gente nem imagina. Então a gente às vezes deixa de agradecer certas coisas que a gente se acostumou na vida, que a gente acha que já é normal. E a gente tem que ser muito grato, principalmente não por isso, mas pelo nosso corpo estar funcionando perfeitamente, por a gente ter saúde para cuidar de outro que precisa, de um neto que precisa, como a senhora Sônia, como a gente precisa ter saúde para estar bem. É igual quando você entra no avião. Pessoal, quando você entra no avião, tem um ditado, e isso é ensinado pelos tripulantes, que é o seguinte: você e seu filho. Caiu a máquina de oxigênio, a máscara de oxigênio. O que você vai fazer? Muitos pais vão pegar e vão botar a máscara no filho, né? Primeira coisa, no filho. Só que quem é que precisa estar bem para proteger o filho? É você. Então, primeiro você coloca em você a máscara e aí depois você vai colocar no seu filho. Mas aí você vai estar em vida e respirando sem desmaiar para você poder salvar o seu filho. Caso contrário, você vai e seu filho vai também pro beleléu. Então a gente precisa ter esse entendimento. A gente tem que se olhar, se amar, cuidar da gente para que a gente possa cuidar do próximo, não é não? Pessoal, vamos lá então. Valeu, obrigado, Inês Dias, um beijo grande no seu coração. Um beijo grande, feliz a gente ver aqui, Inês, minha querida Inês Dias. Tá aqui Edson Silva também, Roseli Braga. E vamos aí, dia 20 de outubro de 2025. Pessoal, não deixem, compartilhe essa live, mostre essa live para todo mundo, que hoje eu fui bem enérgico, tá? Bora botar para frente essa ideia, pois agora, é o momento. Caso contrário, entreguemos as chaves para Nicolás Maduro. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até em breve. Tchau, tchau. Fui!